Ontem nós falamos aqui no final do nosso programa sobre a ansiedade e lemos aquele versículo que diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro 5, versículo 7. E seguindo nessa mesma linha, gostaria de ler o que está em Lucas 8,14. As sementes que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e assim não amadurecem. Veja, ontem nós falamos então sobre a ansiedade e hoje vamos falar mais uma vez sobre o excesso de preocupações com as coisas desse mundo, as preocupações com as riquezas, com os prazeres desta vida, coisas que vão sufocando a nossa espiritualidade e não nos deixam desenvolver, não deixam desenvolver a nossa fé, e a gente acaba então fraquejando, né? A gente enfraquece e acaba morrendo, entre aspas, para Deus. No Evangelho de Lucas encontramos esses 3 perigos para a nossa espiritualidade: preocupações, riquezas e deleites. São ameaças que sufocam a semente da palavra de Deus. E nenhum de nós está livre das preocupações desse mundo. Já que estamos falando em riquezas, os pobres, com seu esforço, suas inseguranças e privações, correm o risco de sucumbir diante das perplexidades e fardos, dificuldades dessa vida. Os ricos podem ter o temor da perda, podem sentir a ansiedade em querer segurar tudo em suas mãos, acabam se preocupando então e colocando em perigo o seu destino eterno. O desejo de ser rico, obter bens materiais, aumentar o patrimônio, infelizmente tem encantado muitas pessoas ao longo do tempo. A história nos revela personagens que alcançaram muita riqueza, entretanto não de forma satisfatória. Acabaram vendendo a sua alma em favor de suas ambições. Tanto é que hoje, a gente tem uma frase conhecida, muito utilizada nos filmes por aí, Cada um tem o seu preço, diga qual é o seu. Ao redor vemos jovens à procura de altas posições a qualquer custo, optando pela riqueza em troca, inclusive, de seus princípios. Para eles, as recompensas terrenas e o quanto antes, o mais rápidas possíveis, são mais importantes do que o céu. E o que dizer dos deleites da vida, já que estamos falando aí de jovens? Os jovens, por vezes, acabam sendo ludibriados pelos deleites, mas os mais velhos também. O apóstolo Paulo escreveu que muitos professos cristãos no tempo do fim seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí ele aconselha: afaste-se desses também. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 4 e 5. A busca por prazeres como estilo de vida é um perigo. Não é bíblica. Pode se tornar em um vício e finalmente custar a vida. Não somente a nossa vida terrena, mas a vida eterna. Em suma, o que o verso bíblico aqui que nós lemos em Lucas 8,14 quer dizer é que de nada adiantará o quanto você lutou na vida, nem o quanto acumulou ou desfrutou, se a semente da palavra de Deus não germinar em sua história. A pergunta inevitável, a qual você e eu devemos responder um dia, quem sabe agora, é a seguinte: esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. E quem ficará com o que você preparou? Lucas 12, versículo 20. Pensemos nisso nessa manhã. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você ao longo desses 3 dias úteis desta semana. Estarei de volta na próxima segunda-feira, a partir das 8, se Deus assim permitir. Então, um bom final de semana, um feliz sábado, fique na paz e até a segunda que vem, se Deus quiser. Até lá.